Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês de domingo, que o Senhor venha falar conosco nesse dia e nessa manhã, através dessa mensagem. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal, se você ainda não for aqui inscrito, sobre os projetos que estão acontecendo, que estão com as inscrições abertas. Projeto de aconselhamento é um projeto individual de videochamada, de acompanhamento do processo que você está vivendo. Projeto Meu Deserto, um projeto sobre restauração pessoal, restauração de vida, transformação. Projeto Pão da Vida, um grupo de estudo da palavra. Se você quiser mais detalhes, eu peço que envie um WhatsApp para o número que vai estar aqui embaixo, eu te retorno com mais detalhes. A palavra de Deus, ela nos diz assim, lá em Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 1, diz assim a Bíblia: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu não temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, estará contigo. Aqui nesse texto, Moisés trazia aquilo que eram as últimas orientações para o povo do Senhor, para Israel. Era chegado um momento pelo qual eles se prepararam durante muito tempo, muitos anos, onde eles enfrentariam batalhas, e batalhas, grandes batalhas expressivas, e eram batalhas de conquistas. Eles ficaram 40 anos no deserto, uma outra geração, a geração que saiu do Egito morreu no deserto, os filhos deles, uma outra geração se levantou, nasceu no deserto, foi gerada no deserto. E às vezes o Senhor ele nos gera no deserto, nos gera em meio aos desertos para que possamos viver um tempo de conquistas. E chegou esse tempo de conquistas. Agora, conquista é conquista, né? A terra prometida, havia uma promessa sobre a terra, mas também havia gente. Então eles tinham que dominar, tinham que pelejar, tinham que guerrear contra aquelas nações. Moisés, ele não entra na terra prometida, ele não vai à frente do povo, ele fica no deserto. Quem vai à frente do povo é Josué, o sucessor dele. Então, quando nós vemos esse texto aqui, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carros e cavalos, o texto ele mostra as dificuldades que eles teriam. Carro, cavalo, um povo maior do que eles, e isso poderia trazer um certo temor. O carro e o cavalo são invenções humanas, são, dentro de um campo de batalha, são uma grande vantagem estratégica. Um exército pequeno, com carros, cavalos, pensa naqueles filmes de guerra antigos, aquelas carruagens, aquelas coisas todas, que era isso. Um exército pequeno com isso conseguia naquela época prevalecer contra um exército bem mais numeroso. Então imagina, eles tinham medo dos inimigos que eles enfrentariam. Não só eram carros, cavalos, um povo mais numeroso, não era um exército pequeno, era um exército grande e bem armado. Ainda tinham cidades fortificadas. A muralha de Jericó, por exemplo, você pega dois carros populares aí desses aí e botar um do lado do outro, é a grossura da muralha de Jericó, chega a ser até mais grossa. Então era uma dificuldade muito grande que eles teriam de transpor todos esses obstáculos, essas dificuldades. Mas o Senhor diz para eles: eu serei convosco, eu não temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito está contigo. Havia uma promessa e uma garantia. Ainda que eles enfrentassem inimigos maiores, ainda que as conquistas não fossem fáceis, e a gente confunde as coisas, a gente pensa só porque tem promessa quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer. Não mesmo. Se o Senhor te prometeu algo, ele não quer dizer com isso que, olha, vai ser tudo dado de mão beijada. Não. Você vai ter que lutar, você vai ter que pelejar, vai ter que batalhar, vai ter que se esforçar. E Israel viveu isso. Não é porque havia uma promessa do Senhor que ia cair tudo no colo deles. Eles iam chegar em Canaã, as cidades estariam vazias, com as portas abertas, todo mundo rendido com a bandeirinha da paz branca. Não mesmo. Então eles teriam que pelejar, e eles pelejaram. Eles se prepararam no Senhor. Eles se prepararam. Como eu falei já algumas vezes, eles se tornaram um povo de guerra. Eles não sabiam guerrear. Israel era a família de Jacó. Quando sai do Egito, quando sai de Canaã e vai para o Egito, 400 anos antes, eram 70 vidas. Lá no Egito se transformaram em milhões de pessoas, se tornaram um país, de fato, uma nação vivendo dentro de outra. Então,
E quando eles saem do Egito, eles eram um povo de pastoreio. Eles estavam lá numa servidão, mas eles faziam o quê? Eles pastoreavam ovelhas. E já era um ofício deles por conta, né, dos ancestrais, Jacó, Abraão, Isaac. Então eles eram um povo de pastoreio. No deserto eles foram aprendendo a guerrear. Então, da mesma maneira nós talvez não soubéssemos pelejar, orar, buscar a presença de Deus. Mas quando passamos pelos desertos, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provações, é que eu estou falando qualquer área da vida, tá, irmãos? Nós somos forçados pelas circunstâncias a aprender a se defender, a usar as armas espirituais. Lá no grupo de estudo Pão da Vida, eu estou falando muito sobre isso. A gente fez uma temática lá sobre armas espirituais e eu estou fazendo vídeos exclusivos falando sobre essa questão. O quão importantes são e como são, né? E quais são as armas espirituais. Jejum, oração, madrugada, são armas espirituais. E aí eu vou a fundo em cada uma dessas armas. Então, claro, trazendo para esse contexto, né, espiritual. Eles tiveram que pegar espadas literalmente, mas não foram só em espadas. Não foi só espadas que eles pegaram. Não foi só espadas e escudos. Tiveram que orar. Eles jejuaram, eles pegaram espadas, eles oraram, eles clamaram ao Senhor, eles louvaram, né? Jericó, por exemplo, tocaram trombetas, rodearam a cidade 7 vezes. Na última vez rodearam ela 7 vezes num dia só. Olha eles usando os recursos humanos, as armas humanas e também as armas espirituais. Então, o Senhor deu para eles uma garantia: não temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, ou seja, eu te tirei de um lugar e estou te levando a outro. Se eu te tirei do Egito, então Deus não nos leva a um deserto sem propósito. Se eu te tirei da situação que tu estava de aprisionamento, de servidão, e o Egito é sinônimo disso, eu estou te levando a algo. Aquele que começou a boa obra, ele termina, ele aperfeiçoará. Então, eu te tirei da terra do Egito, diz o texto, né? Não temais, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Grandes ou pequenas lutas, você deve lembrar, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, ele vai caminhar sempre ao seu lado, demonstrando o poder dele, que é infinito. Como ele libertou Israel da servidão com seu braço forte, hoje ele opera nas nossas vidas, hoje ele opera, né, em diversas áreas. Então, aquele que crê e confia, obedece às revelações, ou seja, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus direciona. Esse alcança a libertação, cura, portas abertas, transformação, restauração completa de vida. Esse alcança a salvação, esse alcança as bênçãos de Deus. Então, eles entenderam isso e por isso foram tão vencedores, tão vitoriosos no seu período de conquistas. Tomaram posse sim da terra de uma forma avassaladora e o Senhor cumpriu aquilo que ele prometeu, que se eles fossem fiéis com o Senhor, ninguém os poderia resistir, nada os poderia resistir. E da mesma maneira conosco, se andamos com o Senhor, se com ele caminhamos, se com ele seguimos em obediência, nós nos tornamos irresistíveis nos tempos de conquistas e realmente conquistamos, vencemos batalhas e alcançamos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Guarda essa palavra no teu coração, medita sobre ela nesse dia, nesse domingo, e Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.